Graça e paz, boa noite irmãos, boa noite irmãs. Hoje, quarta-feira, culto da família, culto de oração, culto de nós nos colocarmos na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. Vivemos momentos em que nós estamos nos nossos lares, a maior tempo fechados, e nós temos muito tempo nesses dias em que vivemos para aprender mais da palavra. Então nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. Quando eu digo prática da palavra de Deus, não é a leitura da palavra de Deus, é praticar aquilo que está escrito nela, é colocar em prática na nossa vida aquilo que está escrito nela. É sobre isso que nós vamos falar num curto período de tempo. Mas eu quero orar e agradecer a Deus por estarmos aqui na presença dele nesta noite. Pai querido, em teu nome Jesus, clamo a ti, Jesus Cristo, para que o Senhor esteja agindo na minha vida, na vida, Senhor, da minha família, da minha igreja, na vida da igreja, Senhor Deus Todo-Poderoso, genuína que é do Senhor em toda a face da terra. Pai amado, clamo a ti para que o Senhor esteja com tua misericórdia agindo em nossas vidas e nos dando nesta noite, Pai, uma porção dobrada da tua palavra, do teu conhecimento, do teu entendimento, do que temos lido da Escritura Sagrada. É em teu nome, Jesus, que eu peço, em teu nome que nós juntos clamamos a ti. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus lá no livro de Tiago, você que gosta de acompanhar a leitura, abre no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Ali vai falar sobre a prática da palavra de Deus, da prática da Escritura Sagrada. E o texto, ele diz assim para mim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos e irmãs, há quantos anos você tem ido na igreja que você pertence? Há quantos anos você tem visto o pastor, a pastora, aquele que lá na frente detém a palavra de Deus e tem lido e pregado para você? Há quanto tempo você ouve ele dizer que autodomínio se deve ter? Não se deve ter prática da mentira na sua vida, não se deve praticar a injustiça, não se deve seduzir e nem se permitir ser seduzido. Há quanto tempo você tem visto dentro da palavra de Deus: a ninguém fiquei devendo coisa alguma? Você tem visto e ouvido isso há quanto tempo? Então a pergunta de hoje, amados, para mim e para você é: tenho eu colocado em prática o que eu tenho ouvido e visto da palavra do Senhor? Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 1: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, enganando a vós mesmos. Que eu e você possamos ser praticantes daquilo que nós ouvimos da Escritura Sagrada, daquilo que nós temos lido. Eu quero fazer um apelo aqui aos ouvintes sobre a humildade. Seja humilde, amados. Nós temos visto e ouvido hoje pastores, pastoras, alguns sacerdotes romanos
muitas vezes indo à televisão e se misturando no meio da política, criando atrito em meios da política, em meios de decisões que não compete a ele ou ela como servo ou serva de Deus, que detém a autoridade da palavra, que foi chamado para algo específico, foi chamado para pastorear pessoas, foi chamado para perdoar 70 vezes 7, foi chamado para suportar todas as coisas. E nós temos visto na televisão alguns pastores falando com arrogância. Não foi para isso que Jesus chamou esses homens e essas mulheres. Amados, a palavra de Deus diz para mim nesse versículo 22 do capítulo 1, seja praticante da palavra e não ouvinte. Para nós ser praticantes da palavra, nós temos que ter ela gravada no nosso coração. Olha bem o versículo 23 do capítulo 1, ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que quer dizer isso? Eu confesso para você, tem gente que está cansado de ouvir pregações, tem gente que está cansado de ouvir áudios e vídeos maravilhosos pelo celular, que repreende, que exorta, que aconselha, mas parece que a pessoa já tem a mente cauterizada, acha bonito. Alguns dizem assim: eu até chorei de tão bonito que foi a palavra, o áudio, eu até chorei. Não dura de um dia para o outro, e ele esquece do conselho e da exortação. Queridos, seja praticante da palavra do Senhor. O versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que significa ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado no que realizar é você ter um bom casamento, é você ter um emprego que satisfaça as necessidades físicas da tua família, é você ser uma pessoa contente com a vida, é você ser um homem ou uma mulher que é afinado com a casa de Deus, submisso àquele que detém a autoridade espiritual sobre você. Amados, aquele que ouve e pratica realmente tudo que está contido na palavra, ele é bem-aventurado. Tudo que ele pôr a mão multiplica, tudo que ele pôr a mão é abençoado. É isso que o texto diz para mim e para você. É isso que o Senhor Jesus está falando. Eu quero que você pense no que você ouviu. Nosso culto de quarta-feira é um culto de 15 minutos, mas em 15 minutos dá para você fazer uma reflexão boa sobre você estar sendo ouvinte somente da palavra ou praticante dela. Se você for praticante da palavra, queridos, você será bem-aventurado. É o que diz o verso 25. É uma promessa de Deus. Acredite nisto, tenha fé nisto, não duvide disto. Você será um homem de muito sucesso nesta vida e no porvir mais ainda, se você for praticante da palavra. Eu quero orar por você, meu amado e minha amada. Pai querido, em nome de Jesus, coloco a vida de todos os que estão ouvindo essa palavra nesta noite. Ó Deus, em teu nome, Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a clamar, nos ensina a buscar, nos ensina a nos colocar na tua presença,
Nos ensina, Pai amado, a caminhar segundo o que diz a Escritura Sagrada. Nos ensine a ler, estudar e compreender o que ela quer dizer para mim e para você. Nos ensine, Jesus Cristo, e eu lhe peço, Pai amado, a mim e aqueles que me ouvem, a praticar e viver em paz para podermos ser bem-aventurados em tudo que nós colocarmos as nossas mãos. A tua palavra diz que aquele que faz a tua vontade, tudo que ele colocar as suas mãos será abençoado. Oh Jesus, nós clamamos pelos nossos filhos, nossas filhas, pelos nossos netos, pelos nossos pais, avós. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, e coloque juízo na mente daqueles que detêm a autoridade política em nosso país. É o que nós te pedimos, Jesus, e te agradecemos, porque reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós nada podemos realizar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que essa vacina, Senhor, que ela dê resultado e que ela seja, Pai querido, um sucesso para que esse vírus seja contido. Jesus Cristo, clamo a Ti pelos idosos, clamo a Ti por aqueles que estão doentes, clamo a Ti, Pai amado, em Teu nome coloco a vida da nossa querida irmã Jandira, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dela, Pai. Oh Deus, tudo está nas Tuas mãos. Muito obrigada por esse momento. Em Teu nome nós nos entregamos a Ti. Amém, Jesus. Louvado seja.